natureza é esplêndida. É fascinante conhecer os seus segredos. A vida íntima das plantas, das aves, dos peixes nos abismos do mar, as leis dos astros na esfera celeste. Mas a primeira maravilha que devemos conhecer e admirar é a vida humana. Não há nada no mundo que se compare à vida humana. Tentemos perceber porquê. Se por um instante tivéssemos a possibilidade de ver um homem ou uma mulher da forma que são vistos pela biologia molecular, iríamos assistir a um espetáculo maravilhoso. Veríamos bilhões de células a moverem-se num sincronismo perfeito e a cumprir funções definidas e sofisticadas. Imaginem que a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, mas as células do nosso corpo são 1000 vezes isso. O corpo biológico humano, altamente estruturado e harmoniosamente unitário, também é algo que transcende a corporeidade. É um ser pessoal, diferente de qualquer outro ser vivo. Nele, e só nele, acende-se misteriosamente a consciência, o conhecimento, a experiência moral, expressões, saudades, tragédias e afetos. São aspectos que o tornam, esperança e dores inclusive, a parte mais nobre da criação. E só o ser humano tem a plena faculdade de vencer o instinto, usando livremente os seus dotes, as suas potencialidades segundo a finalidade que ele próprio estabelece. Mas este nosso ser tão complexo e sofisticado adquire vida e realiza-se a partir de uma partícula microscópica, a célula-ovo fecundada. É necessário dizer que esta partícula, ao ser humano concebido, é o maior prodígio do universo. Nas profundidades do corpo materno, a originalidade de cada ser humano adquire forma e já nasce com uma grande história atrás de si. De facto, naqueles primeiros 9 meses da nossa vida, nós trabalhamos e lutamos por nós próprios mais intensamente que em todo o resto da nossa existência. Vale a pena conhecer bem esta nossa primeira grande história. Admiremos juntos uma documentação excepcional, uma criança no seio da sua mãe. Será o protagonista do nosso filme. As imagens esplêndidas da criança no seio materno foram realizadas através de aparelhos sofisticados após anos de estudo pelo mais célebre fotógrafo no campo médico, Lennart Nilsson. Devido ao seu trabalho sensacional, recebeu um doutoramento honoris causa na Faculdade de Medicina da Universidade de Estocolmo. Como é costume, antes de apresentar o nosso protagonista, ilustremos os factos que o precedem. Vamos fazer uma contagem decrescente até ao grande momento em que a sua vida se acende e a sua história entra na história do mundo. O corpo humano pode ser comparado a um edifício formado por tijolos microscópicos que se chamam células. Aqui vemos as células da epiderme aumentadas 1600 vezes. As células são partículas microscópicas vivas, autónomas, formadas por bilhões de moléculas sempre ativas que respiram, alimentam-se e reagem ao que as rodeia. Cada célula humana tem um núcleo que contém exatamente 46 bastonetes chamados cromossomas. Vemo-los aqui muito ampliados. Eles são formados por milhões de moléculas chamadas genes ou caracteres de hereditariedade. É destes genes e do modo como se combinam entre si que dependem as características que nos distinguem, o sexo, a estatura, a cor dos olhos, etc. Todas as células do mesmo indivíduo têm uma combinação genética idêntica e individual chamada ADN ou código genético. Por isso, reconhecem-se entre si e não se rejeitam, mas interagem para um fim comum. A partir da adolescência e durante toda a idade fecunda da pessoa, as células sexuais amadurecem. Os espermatozoides nos órgãos sexuais masculinos e a célula óvulo nos órgãos femininos.
Estas células estão programadas para se unirem e se tornarem uma só coisa, um filho, um novo protagonista da história humana. Segundo as leis da natureza, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide dá-se no corpo da mulher, que é um ninho aconchegado da criança concebida. Estamos a ver o óvulo acabado de sair de um ovário com um manto de pequenas células que o acompanha. Está prestes a desaparecer no interior da trompa uterina, que o procura para o atrair para o seu canal e encaminhá-lo para o útero. Na mulher só amadurece um óvulo por mês e só pode ser fecundado durante um curto espaço de tempo, cerca de 24 horas, senão decompõe-se e provoca o fluxo menstrual. O óvulo é composto por uma só célula, tão pequena como a cabeça de um alfinete, mas que é a maior célula do corpo humano. É quase uma célula gigante porque traz em si o alimento para as primeiras necessidades do novo indivíduo. Desde o primeiro momento que a natureza materna pensa e sustenta a sua criatura. Estamos a ver as células sexuais masculinas, os espermatozoides. A cabeça contém os caracteres paternos. É a bolsa do património genético que o pai dá para a fecundação. A cauda, destinada a dissolver-se no óvulo, serve para a pequena semente se movimentar nos órgãos femininos e subir até ao canal da trompa uterina à procura da célula óvulo. É uma viagem difícil que demora cerca de 6 horas. No líquido seminal há milhões de espermatozoides que querem conquistar o óvulo, mas muitos deles morrem devido às dificuldades. Além disso, têm uma vitalidade limitada. Não é de admirar que uma maternidade desejada nem sempre aconteça facilmente. A objetiva mostra-nos agora o grande óvulo atacado por minúsculos espermatozoides que finalmente chegaram à trompa. Mas só um deles, quase como se fosse o escolhido, poderá penetrar na parede da célula óvulo, que logo a seguir se torna espessa e rejeita todos os outros. É a hora zero, o momento da concepção. Nesta nova célula, a célula ovo, vemos os núcleos feminino e masculino que se unem para se fundirem. No acasalamento, os cromossomas paternos e maternos fundem-se e trocam-se os genes. As combinações possíveis oferecidas por milhões de caracteres são infinitas. Original, único, eis o protagonista. Este filho, um ser humano constituído a partir de uma única célula, é uma maravilha que ultrapassa as nossas capacidades receptivas. É como um som demasiado agudo que não se consegue ouvir. No seu eu microscópico, com a centelha da sua vida, acendem-se propósitos de um programa imenso que nenhum computador poderá elaborar. Um programa com milhões de dados e com a força dinâmica de se realizar. Ninguém pode explicar como é possível que uma célula microscópica se reproduza, dando origem a milhares de células idênticas à primeira, com o mesmo núcleo genético, formando tecidos tão diferenciados, quase opostos, como os músculos e o cérebro, o sangue líquido e os ossos sólidos, os membros e os olhos. Nem se pode explicar como todas estas células trabalham coordenadamente, cada uma em benefício da outra, para a perfeita realização do plano comum que está gravado no seu íntimo. É inexplicável a projeção infinita do espírito que anima esta nova vida. Mas foi assim que cada um de nós chegou à existência, fruto de um prodígio de grandeza inimaginável, projetado por um impulso de energia incalculável, marcado por uma dignidade inigualável. Este é o primeiro berço que a mãe prepara para a sua criatura. São as vilosidades da trompa que, tendo sido misteriosamente avisada que uma nova vida se acendeu nela, de repente se anima e amolece. Ela deve embalar e impelir o precioso óvulo fecundado para o útero. Mas não é só a trompa que se ocupa dele. Desencadeia-se um sinal e cada partícula no corpo materno é avisada que há um filho e que este deve ser protegido.
E aqui temos este microscópico ser que, com um instante de vida desde a sua concepção, já absorve todas as atenções da mãe que ainda desconhece a sua existência. A maravilhosa natureza materna responde imediatamente, com todos os seus recursos, às exigências energéticas do bebezinho. Poucas horas depois da fecundação, a célula filho, a transbordar de energia, já começa a multiplicar-se. No seu núcleo, os cromossomas incham e engrossam até se tornarem duas partes idênticas, ou seja, com os mesmos caracteres genéticos, com a mesma combinação. Assim, o embrião de uma célula, a primeira forma do ser humano, torna-se um embrião com duas células e assim por diante. De duas, tornam-se 4, depois 8. As células duplicam-se a uma velocidade vertiginosa até se tornarem bilhões. É espantosa a edificação de um corpo humano com uma vitalidade que o acompanhará durante anos. A criança enfrenta a vida. Este é o bebezinho a descer o canal, docemente impulsionado pelas franjas meigas da trompa. É uma bolinha de células semelhantes a uma amora pequena que se chama exatamente mórula. Entre o quarto e o quinto dia sai finalmente do túnel e instala-se no útero. Agora ele quer realmente crescer, mas o farnel da viagem esgotou-se. Então ele manda uma mensagem à mãe a pedir ajuda. Para isso, usa o código hormonal emitindo substâncias orgânicas que se dirigem às centrais maternas. A resposta desejada não se faz esperar. A mucosa uterina apressa-se para satisfazer o bebê e torna-se fofa para lhe oferecer guarida e alimento. E a pequena amora enraiza-se e conta com a sua mãe, como sempre o fará. Cheio de vontade de sobreviver, o nosso protagonista reveste-se de minúsculas vilosidades que lhe servem para se agarrar ao útero. Estas dão origem à placenta. Por volta do 6º dia, a criança volta a mudar. Perde a forma esférica, acomoda-se em estratos denominados membranas embrionárias. Estas membranas organizam-se para virem a formar órgãos e tecidos específicos. É como se víssemos num filme uma flor muito bonita a florescer rapidamente sob os nossos olhos, mas não há flor que se possa comparar com esta primeira flor da natureza. As primeiras 2 semanas da criança coincidem com as 2 últimas semanas do ciclo menstrual materno, 14 dias após a ovulação. Por isso, quando a criança entra na 3ª semana, a mãe ainda não pressente a sua existência. Até que um notável atraso no período menstrual a fará desconfiar. Mas antes disso, ele já se desenvolveu freneticamente. Começou a formar as vesículas cerebrais na cabeça, formou o sistema nervoso, os pulmões, o intestino, o estômago e o coração. Já no fim da 3ª semana, neste tenro corpo em botão, pulsa um coração. O coração pequenino do filho inicia o seu tic-tac quando a mãe ainda nem imagina a sua presença. Admiremos em primeiro plano este pequenino ser humano que há pouco mais de um mês vive no seio materno. Assim enrolado sobre si mesmo, parece um pequeno pugilista cheio de teimosia e vitalidade. A zona vermelha, abaixo da mãozinha, é o fígado que produz o sangue e o põe em circulação. A criança produz por si o seu próprio sangue, assim como todos os outros órgãos e tecidos. O bater do coração, agora já mais regular, já pode ser registrado num eletrocardiograma. Esta é a nossa criança com 6 semanas. A cabeça permanece durante muito tempo a parte mais vistosa e comovente do corpinho. É uma central extraordinária onde potencialmente se guardam as centelhas de inteligência que talvez venham a iluminar o mundo. As ideias futuras estão nestas tenues pregas cerebrais que já enviam a sua própria mensagem. Já se pode registar a atividade cerebral
num eletroencefalograma normal. Os dedos já se formaram, mas os braços são muito curtos e as mãozinhas não se conseguem juntar. Os olhos formaram-se com as células do cérebro e já existe o véu das pálpebras, mas é tão transparente que não se vê. A criancinha, que agora se chama feto, tem 8 semanas. Já viveu os 60 dias mais importantes da sua vida. Já terminou a formação de todos os seus órgãos. Nele já existe tudo o que se poderá vir a encontrar no ser humano perfeitamente desenvolvido. Daqui para a frente, só precisa de refinar as suas funções e crescer. Dos 2 aos 9 meses, a sua estatura aumentará 20 vezes e o peso 1000 vezes. Quando a mãe se apresenta na sua primeira consulta de controle, o seu filho já está completo. Nele existe tudo em botão: o botão da boca, do nariz, dos olhos, do sexo e até dos futuros dentinhos. O crescimento prodigioso da criança exige um reforço contínuo e, para o favorecer, a placenta desenvolve-se muito até alcançar, no fim, a consistência de um disco largo e esponjoso com cerca de meio quilo. Nesta imagem, colhida às 10 semanas, vemos a ligação da placenta com o cordão umbilical. A placenta faz de barreira entre a mãe e o filho. É o terreno onde estes fazem as suas trocas, sem que os sangues se misturem. De facto, os vasos sanguíneos da criança escorrem na placenta, tentando seguir os vasos sanguíneos maternos que estão do outro lado, no útero. Deste modo, através daquela parede, os glóbulos trocam os seus gases. O pequenino envia o que é mau para a mãe, ou seja, o dióxido de carbono, e retira o que é bom, o oxigênio e as substâncias nutritivas. A mãe faz exatamente o contrário, adquire o que é mau e deixa o filho o que é bom, tal como fazem todas as mães. Olhem para ele com 12 semanas. Não é estupendo? Nas mãozinhas e nos pezinhos aparecem as unhas, a coluna vertebral ossifica-se. Sobre o peito nascem as pequenas protuberâncias dos mamilos. Os órgãos genitais já se aperfeiçoaram, até externamente, e já se pode saber se é um rapaz ou uma rapariga. Começam a definir-se as feições. A boca abre e fecha-se, a testa franze-se, as sobrancelhas levantam-se, a cabeça vira-se. O bebê tenta tornar-se expressivo e inventa uma linguagem muda, mas eficaz, para se fazer perceber assim que nascer. Mas juntamente com o corpinho, a criança também amadurece a sua sensibilidade pessoal. Absorve da mãe não só o alimento, mas também uma série de sensações e emoções que permanecem na raiz da sua psique. Na sua cápsula espacial, o pequenino não está nem se sente só. Acompanha-o sempre o bater seguro do coração materno. É o ritmo que, depois do nascimento, o faz gostar do tic-tac do relógio, da música cadenciada, do embalar do berço. A mãe faz-lhe companhia não só com o seu coração vigilante, mas com a onda da sua respiração, com os movimentos do corpo, com a ressonância íntima da sua voz que lhe chega abafada, agradável. Algumas mulheres grávidas falam com os filhos como se eles as entendessem. Hoje a ciência confirma que estes gestos de ternura não estão errados. Efetivamente, entre a mãe e o filho, durante aqueles meses, há uma comunicação misteriosa, uma fusão profunda, não só física, mas também psicológica. A sensibilidade física também é muito precoce durante a vida pré-natal. A sensibilidade do pequenino ao contacto com a dor foi registada desde os primeiríssimos tempos. Nunca ninguém está tão projetado para o futuro como um pequeno concebido que é como uma explosão de vitalidade, uma concentração de energia com um instinto de conservação incrível. Aqui só tem 16 semanas e já é perfeito. Os seus movimentos no seu mundo aquático são ágeis e graciosos. Ele estaria sempre a nadar, mas agora procura adaptar-se às exigências da mãe.
Às vezes, as suas mãozinhas dão murros de protesto se houver qualquer coisa que o perturbe muito. E já há cerca de 2 meses que estas mãozinhas têm as impressões digitais. O sinal físico de uma identidade irrepetível já está impresso naqueles pequenos dedos. Esta é a imagem mais fascinante da criança no seio materno. Com 5 meses, Xuxa no dedo. Treina-se para quando sugar o leite da mãe. O impulso dos seus nervos aperfeiçoaram-se. Quando o polegar se aproxima da boca, os lábios agarram-no logo e a língua começa a fazer pequenos movimentos de sucção. É um reflexo necessário que lhe servirá mais tarde, quando for o peito ou o dedo da mãe, a tocar-lhe na bochecha e ele se voltar com a boca preparada, pronto para mamar. Assim, prepara-se para aquele doce momento. A criança não respira no líquido amniótico como os peixes no mar, mas faz com que todas as células respirem com o oxigênio transportado pelo sangue da mãe e exercita também os músculos respiratórios. Prepara-se incansavelmente para todas as funções futuras. As pálpebras delicadas permanecem fechadas até aos 7 meses para proteção do globo ocular. A criança já ocupou todo o espaço. Torna-se cada vez mais vigorosa, mais bonita e corada. Utiliza os seus sentidos, reage cada vez mais energicamente a cada mal-estar, perturbação. Relaciona-se com o ritmo de vida da mãe. Muitas vezes adormece e acorda ao mesmo tempo do que ela. Parece que nos últimos meses existe até uma troca de sonhos entre a mãe e o filho, como se ambos sonhassem a mesma coisa em tempos alternados. E finalmente o nosso herói está pronto para nascer. Mas quando as paredes do útero o empurram a um ritmo inexorável e o arrancam do seu mundo quentinho, a criança vive o seu nascimento como uma ameaça. A passagem forçada para a nova realidade é para ele um salto, talvez como o que a morte nos exige. Por isso chora. O seu primeiro choro no mundo é realmente o choro do seu medo primordial e da sua vontade imensa de viver. Depois, quando a mãe o acolhe ternamente no seu colo, o pequenino relaxa-se, reencontra confiança ao reencontrar o bater do coração da mãe, o berço daquela respiração. Então desfranza o sobrolho e abre as mãos contraídas. Agora conhece uma nova felicidade. O tesouro que finalmente os pais apertam entre os seus braços está ainda por descobrir, mas ele já os descobriu. Há muito tempo que os houve durante aqueles meses de misteriosa comunicação e amadurecimento. Está provado que o recém-nascido se acalma com a voz da mãe porque já lhe é conhecida e querida. Mas o bebê também distingue a voz do pai entre as vozes dos outros familiares. Está provada a memória da criança em relação aos sons domésticos, às músicas e, sobretudo, às emoções sentidas durante aqueles 9 meses. Emoções que, por vezes, os especialistas registram através da aceleração do bater cardíaco. Está provada a procura atroz de companhia que se torna indispensável à criança que se habituou à companhia fiel do coração materno. Está sobretudo provada a profunda necessidade de amor, alimento insubstituível para ele que fez a experiência existencial de amor na profundidade da natureza materna. O pequeno ser humano que nasceu, tão pequeno aos nossos olhos, já é grande. Esta é a nossa primeira história. É assim que cada um de nós se oferece ao mundo, desde a primeira centelha vital, feito para amar e ser amado. No universo
universo onde vivemos, do grau mais elementar das coisas que não têm a possibilidade de comunicar, eleva-se lentamente até à majestade da pessoa humana, capaz de vencer os próprios instintos e os seus limites, para se abrir aos outros e ao infinito, experimentando nesta liberdade e nobreza de relacionamentos a sua feliz identidade humana. Menos duradoura do que a matéria, menos forte do que muitos animais, fraquíssimo diante da morte, o ser humano é infinitamente superior a tudo, porque só ele é um mistério pessoal. Por isso, diante de cada novo filho, a humanidade encontra-se abalada e comovida, consciente ou não, sente que está diante do vértice da natureza, da primeira maravilha do universo.